Bem-vindos ao Rio Iriri, um dos principais afluentes do rio Xingu. Esta localidade é conhecida como Cachoeira Grande do Rio Iriri e encontra-se próxima à confluência com o rio Xingu, no estado do Pará. O rio Iriri caracteriza-se por ser bastante raso e drenar terrenos de matriz rochosa bastante complexa, o que pode ser observado com clareza na época da seca, entre agosto e novembro. Por ser um rio relativamente raso e com altos níveis de transparência, a luz solar penetra a coluna d'água e atinge o substrato rochoso, o que, além de propiciar uma intensa produção primária autóctone, eleva consideravelmente a temperatura da água, que chega facilmente a 33 graus Celsius em boa parte do ano. Por possuir muitas quedas d'água e corredeiras, a água possui elevada oxigenação, mesmo com temperaturas tão altas, e uma rica fauna aquática pode ser encontrada nos incontáveis microhabitats ao longo dos pedrais banhados pelo Iriri. Ao mergulharmos ao pé de qualquer corredeira, podemos observar uma comunidade de peixes especialmente adaptada a viver em ambientes de correnteza. Esses são os peixes reofílicos. Várias espécies de diversas famílias são adaptadas a esse modo de vida, mas em especial sempre encontraremos nadando felizmente no meio do turbilhão espécies da família Serrasalmidae, que são os pacus e piranhas, e os Anostomidae, que são os piaus e aracus. Além destas, existem muitas outras espécies que também habitam esta corredeira, mas detalhes sobre todas elas e suas estratégias e atos de vida serão foco de um outro vídeo. Parcela considerável das espécies reofílicas vivem em um microhabitat muito característico das corredeiras de pedrais, os espaços formados entre as rochas. Estes locais podem variar de acordo com a geomorfologia da região e, via de regra, quanto maior a complexidade tridimensional do substrato, maior a quantidade de espécies que vivem ali. Por isso, é tão importante mantermos trechos de rios livres de alterações humanas que provoquem mudança nesses microhábitats, pois com a ausência de uma correnteza forte, esses espaços são rapidamente preenchidos com areia e outros sedimentos, num processo chamado assoreamento, o que obviamente é fatal para as espécies reofílicas. Logo abaixo uma das corredeiras da Cachoeira Grande do Iriri, encontramos esta caverna formada por rochas sobrepostas e podemos observar uma intensa atividade à luz do dia de vários exemplares adultos de Bariancistrus chantellus, o acari amarelinho, a espécie mais abundante de loricarídea da drenagem do rio Xingu. Para nossa surpresa, outra espécie muito interessante também habita esta caverna, o trairão, Oplias aymara. Neste caso, um casal. Provavelmente irão utilizar este local como ninho e, dentre alguns dias, os ovos serão colocados no substrato e os pais defenderão a caverna ferozmente contra todo e qualquer invasor. O hábito do casal defender o ninho é comum em toda a família Erythrinidae, que, além das traíras e trairões, engloba os jejus dos gêneros Erythrinus e Operitrinos. Os trairões, assim como todas as quase 20 espécies de traíras conhecidas até o momento, são predadores vorazes especializados na tática de emboscada, também conhecida como tática do senta e espera. Esta estratégia é comum para predadores que são muito bem camuflados, e as presas normalmente podem ser vistas a passear inocentemente perto deles, e para o predador, basta esperar a oportunidade chegar para dar a emboscada. Neste vídeo, o casal está provavelmente preocupado com outros afazeres e nenhum dos belos exemplares vistos aqui virou almoço. Pelo menos não durante a filmagem.